Sejam bem-vindos ao canal Palavra que Ensina. A provável volta de Jesus em 2020 e a relação com o nascimento e morte de Jesus e Lucas 21:27. Este estudo tem como objetivo mostrar por meio das Escrituras fortes evidências sobre o arrebatamento da Igreja. Deixamos bem claro que o dono da razão é Deus, pois Ele é o único que detém todo o conhecimento. Trazemos este estudo como um alerta e um despertar, pois as evidências aqui contidas são fortes e não podem ser desprezadas. Não fique preso na expressão "o dia e hora ninguém sabe". Veja que quando Jesus falou isso, ele se referiu ao dia e à hora, mas referente à semana, mês e ano não foi dito nada. Aqueles que possuem uma intimidade com Deus sabem que o tempo da colheita está próximo. Aqui mesmo, no canal Palavra que Ensina, temos outros estudos que se referem ao uso desta expressão, que está relacionado com a festa de trombetas Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e também ao fuso horário de diversos países, pois o horário não é uma constante no mundo e é diferente para cada região dependendo da localidade. Veja que, quando Jesus voltar, em cada nação será um horário diferente, sendo que, em alguns lugares, será de dia, e em outros, de noite, e assim sucessivamente. Desta forma, fica muito difícil conseguir estabelecer um dia e hora para o arrebatamento da Igreja, mas o tempo, com certeza, iremos sentir e saber. Veja, querido, que uma mulher, quando está para dar à luz, não sabe com precisão o dia do parto, mas a época do nascimento da criança ela sabe identificar. Até mesmo a semana e o mês podem ser facilmente identificados, pois quem é pai e mãe sabe exatamente o que estamos falando. E assim também será com a Igreja de Cristo, pois as dores de parto estão cada vez mais fortes e intensas, e os nossos olhos têm visto isso. Um bom estudo a todos. O apóstolo Paulo, na carta de 1 aos Coríntios, disse que Cristo foi a primícias dos que ressuscitaram, e isso também se aplica na Igreja de Jesus. Veja que a Igreja é o corpo, e Jesus é o cabeça dela. Veja o que diz a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora veja o que está registrado em 1 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Se a cabeça está vinculada com o corpo, obviamente a Igreja deve ser ressuscitada como Cristo foi, e isso é uma coisa que está totalmente relacionada com as Escrituras. Veja que Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, ou no limiar do terceiro dia. Veja o que diz a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao 4. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora veja o que está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 7, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Veja o que diz João capítulo 20, no verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro.
Observe que a chave deste estudo é saber o verdadeiro ano da morte de Jesus. Sabemos que o calendário gregoriano está errado, e todos aqueles que estudam e buscam esta informação também têm este conhecimento, principalmente aqueles que já fizeram teologia. Sabemos que Herodes o Grande morreu no ano -4 AC, e Jesus nasceu no ano -2 AC. Se fizermos aqui uma matemática básica, veremos que -2 menos 4 nos dá -6 anos. Sendo assim, podemos afirmar pela Bíblia que Jesus nasceu no ano -6, pois ele nasceu 2 anos antes da morte de Herodes. Sabemos que Herodes o Grande ordenou a matança de meninos com menos de 2 anos de idade, devido à visita dos magos. Veja o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 2, no verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Veja que Jesus já estava aqui nessa época, com aproximadamente 2 anos de idade. Observe que os magos visitaram Jesus em casa, e não no dia do nascimento dele. Veja o que diz a Bíblia, em Mateus capítulo 2, no versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso explica que Jesus não era um bebezinho recém-nascido nesse momento, mas uma criança de aproximadamente 2 anos. Se Herodes morreu em abril do ano 4 AC e somarmos mais esses 2 anos, chegaremos a uma data provável do nascimento de Jesus em cerca de 6 AC. Se descontarmos da idade de Jesus, que teve 33 anos, os -6 que acabamos de ver, chegaremos ao ano 27 DC, que é exatamente o ano que Jesus morreu. Agora, veja que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Perceba que já fazem mais de 2000 anos que Jesus esteve na Terra. Veja que acabamos de ver que Jesus ressuscitou ao 3º dia, ou no limiar do 3º dia. Então, podemos especificar o seguinte: como Jesus morreu no ano 27 DC, e temos 2 milênios já passados, ou seja, 2000 anos, podemos então somar estes valores e chegar ao ano provável de 2027. Veja que uma coisa provável é algo que pode ser provado, e estamos fazendo isso por meio da Bíblia. Perceba que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, ou no limiar do 3º dia. Entenda que o 3º dia não é após 3 dias, e sim no 3º dia. Desta forma, a Igreja tem que seguir o mesmo exemplo de Jesus e ressuscitar da mesma forma que ele, e também no mesmo tempo e período, pois a cabeça não pode ressuscitar em uma época diferente do corpo. Você concorda comigo? Veja o que a Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, no versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Observe que, se Cristo ressuscitou ao 3º dia, ou no limiar dele, o ano de 2027 representa o 3º dia. Veja que os 2000 anos representam o 2º dia, e o ano 27, que foi o ano que Jesus morreu e ressuscitou, representa o 3º dia. Podemos concluir então que o ano provável da volta de Jesus, comprovadamente na Bíblia, é de 2027.
Agora, o que precisamos entender é que a maioria dos cristãos concordam que a igreja não passará pela grande tribulação. Uma pequena parcela acredita que sim, mas a grande maioria tem certeza que não. Descontando então os 7 anos da grande tribulação, chegaremos ao ano de 2020, que é o ano mais provável para o retorno de Jesus. Veja que ainda existem mais pontos que se encaixam perfeitamente com outros estudos. Podemos citar, por exemplo, os 72 anos da fundação de Israel, que se dará em 2020. Um ponto importante de mencionar é que existe uma diferença de exatos 360 dias ou um ano entre o calendário gregoriano e judaico. Pegando o ano de 2020 e fazendo a seguinte conta ou cálculo, poderemos chegar à seguinte conclusão: cálculo de diferença de dias e anos para o calendário gregoriano e judeu. Considerando os 72 anos de Israel em 2020 no calendário judeu, teremos 72 anos vezes 360 dias, que é igual a 25.920 dias. Considerando os 72 anos de Israel em 2020 no calendário gregoriano, teremos 72 anos vezes 365 dias, que é igual a 26.280 dias. Diferença de calendários: calendário gregoriano com 26.280 dias, menos calendário israelita com 25.920 dias. Isso é igual a 360 dias de diferença. Ou seja, se considerarmos este atraso e diferença de 360 dias, Israel completaria 73 anos no ano de 2020. Baseado neste argumento, podemos deduzir que se a figueira que é Israel completa 73 anos em 2020, faltaria apenas 7 anos para a grande tribulação, e desta forma o tempo da igreja na terra estaria chegando ao seu fim. Para chegarmos neste entendimento mais facilmente, observe a próxima imagem. Veja que temos a contagem de anos desde o ano de 14 de maio de 1948 até 14 de maio de 2020. Perceba que são 72 anos que já se passaram. No entanto, este cálculo está sendo feito usando a contagem de anos de 365 dias, mas sabemos que Deus, muito provavelmente, usará o calendário judaico, ou seja, o bíblico, que tem 360 dias no ano. Desta forma, é necessário dividir o valor de 26.298 por 360 dias, que chegaremos aos 73 anos do estabelecimento de Israel como nação. Mas isso são cálculos empíricos e não sabemos exatamente que calendário Deus está seguindo, mas mesmo assim, voltamos a reiterar que não podemos desprezar nada devido aos tempos em que vivemos e aos acontecimentos que temos presenciado. Outra coisa que podemos citar, que não deixa de ser tremendo, é que no livro A Grande Revelação de Deus à Humanidade deste Século, do autor Augusto de Castro, podemos ver o lado oculto da Bíblia, a Bíblia dos números, da ciência e da matemática de Deus. Neste livro, você verá que todas as coisas, desde o princípio da criação, estão estabelecidas e determinadas por números. Um fator bem interessante sobre este livro é que tudo aponta para o fim dos tempos no século XXI. E algo que eu gostaria de compartilhar com você é que após ler este livro, o pastor Alvacir Campos teve uma forte revelação e inspiração sobre o capítulo 21 e versículo 27 de Lucas. Veja o que diz o texto da Palavra de Deus em Lucas, capítulo 21, no versículo 27.
E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Perceba que por meio da revelação do pastor, o número 21 representa o século 21 e o número 27 representa o ano de 2027. Veja que se a volta de Jesus acontecer em 2027 para os judeus, então o arrebatamento precisa acontecer no ano de 2020 para a igreja, pois a mesma não passará pela grande tribulação. Novamente, subtraindo 7 anos de 2027, chegamos ao ano de 2020. Caso queira conhecer mais um pouco sobre a revelação de Deus por meio dos números, eu te indico a leitura deste livro. Observe, querido, que o objetivo aqui é passar evidências fortíssimas sobre a volta de Jesus com embasamento bíblico para que nós venhamos a ter uma vida de santidade, de maior oração e renovar as nossas esperanças, inclusive divulgar o Evangelho com maior força e dedicação. Vale lembrar que nos últimos dias Deus tem revelado coisas importantíssimas aos seus servos para alertar o seu povo. Desta forma, seja prudente e guarde a sua coroa, pois o tempo está próximo. Muitas coisas podem acontecer no ano de 2020 e cabe a nós ficarmos vigilantes, pois o arrebatamento só pegará de surpresa aqueles que estão dormindo e não vigiam. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgar o nosso trabalho. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e se inscreva em nosso canal. Não esqueça de clicar no sininho para ativar todas as notificações. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.